Olá, vamos aqui responder mais uma perguntinha, aproveitando aqui, estou parado aqui no trânsito, então bora lá. Respondendo aqui o Roberto do Ceará. O Roberto ele tem dúvidas em relação à incorporação. Roberto, é muito interessante esse assunto. A incorporação hoje dentro da Umbanda é uma das coisas que as pessoas mais têm dúvidas, principalmente os novatos. A grande maioria pensa que ao entrar dentro da Umbanda vai, como se tivesse um mal súbito, vai cair pronto, já está com a entidade. E não é dessa forma. Existem alguns casos em que acontecem dessa forma, mas são muito raros. São pessoas que vêm com missões, uma missão na vida espiritual, e aí vem dessa forma. Mas a grande maioria não acontece dentro da Umbanda, e sim fora ainda da infância, nos primeiros passos, salvo quando a pessoa já é levada pelos pais e tudo ainda pequeno. A grande maioria dos processos de incorporação são muito interessantes, porque eu digo que a Umbanda ela não são feitas de seres inteligentes, como muitas outras grandes religiões aí dizem, seres de luz, isso e aquilo, mas a Umbanda ela tem um traço interessante, são seres sabidos, é uma sabedoria muito interessante. Então, quando a Umbanda chama seus médios de cavalo, e não é à toa, é justamente o mesmo processo de domar um cavalo é que se utilizado dentro da Umbanda. O espírito vai tentar colocar o arreio no cavalo, que não tem costume nenhum, é os seus primeiros passos dentro da Umbanda, e assim vai acontecendo todo o processo até ao concluí-lo, quando há incorporação total. Então, ao entrar dentro de um terreiro, a grande maioria que é rodante, ou seja, você circula dentro de uma determinada área, girando em torno dentro dessa área e em torno de si mesmo. A pessoa também gira em torno de si mesmo. Isso cria um efeito dentro da cabeça que, de certa forma, desorienta o cidadão. Para desorientar o cidadão, deixando ele desorientado, o que acontece? A entidade vai ter mais acesso a determinados pontos de controle do médium. Então o que acontece? Ele primeiro começa a perder o equilíbrio até que ele reencontra esse equilíbrio. Então, para você saber se realmente é bem aí. Você reencontra o equilíbrio. Ao momento que você começa a reencontrar o equilíbrio, ao primeiro passo de uma incorporação. Depois de reencontrar esse equilíbrio, que ele consegue dominar esse equilíbrio, a entidade ela começa a dar o seu primeiro ponto cantado. É um dos momentos mais bonitos, porque a grande maioria é como se tivesse há muito tempo guardado aquilo dentro de si, e ela consegue extravasar, ela consegue gritar, ela consegue chegar longe. Então eu acho muito bonito, porque eu já vi vários gritando, cantando com tanta força, né? E o médium até um dia desses não sabia nem o que era ponto. E ele canta o primeiro ponto dele maravilhosamente bem. E em detalhe, o médium está acordado, está sabendo de tudo que está passando, entendeu? O médium está ali, está presente. E aí, a partir desse aí, vem a questão do controle do corpo em si, o andar, o falar, até que ele consegue abrir a boca e realmente falar por ele mesmo. Então, a partir desse momento, é um momento importante. Alguns terreiros já botam o médium para trabalhar, mas não é o momento de trabalhar. Por quê? Porque ainda há muita influência do médium dentro da entidade, com guia.
Então o médium vai poder, ali é o momento que o médium mais erra, é o momento que o médium interfere na comunicação e fala em vez da entidade estar falando, e aí traz os problemas espirituais. Então o importante é que nesse momento, nesse prazo, é que o sacerdote trabalhe mais, tenha mais paciência, desenvolva mais o seu médium, para ele estar no ponto da entidade começar a fazer um trabalho correto dentro do terreiro. Então, os primeiros trabalhos não seria, vamos dizer, trabalhos de aconselhamentos, mas pode ser trabalhos de limpeza, de uns trabalhos que você possa estar ajudando aquelas pessoas que estão precisando. Entendeu? Que não seja necessariamente o aconselhamento. Aí o que acontece? Tivemos já o processo da incorporação parcial e a entidade vai caminhar a caminhos, passos largos para chegar no outro processo, tirar a consciência do médium. E aí é outra coisa muito interessante, porque você vê o que está acontecendo, teve ideia do que está... Não, ele chegou aqui, falou com a entidade respondeu. Poxa, e o que aconteceu mais? Ele esquece, porque a entidade vai tirar isso dele, ao ponto de apagar tudo. Então, toda vez que o médium for, exemplo, ele for receber uma pessoa, ele vai estar lembrando, ele vai estar vendo ali o que está acontecendo. Porém, na hora que a entidade some, sai do corpo, o que vai acontecer? Vai apagar aquela memória, porque aquela memória era da entidade, não era dele. E isso é muito interessante, você vai observar isso, você que está passando por esse processo, pode deixar aí um comentário comentando sobre isso, é muito interessante, dá para a gente abrir muita discussão, conversar muito sobre esse assunto. É importante, principalmente para os novatos, que eles entendam isso, entendam todo esse processo, tá bom? Eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, é importante para a gente sempre estar passando mais informações para vocês, tá? Eu peço que vocês dêem um like no vídeo também, tá bom, gente? Muito obrigado e vamos lá em frente, né? Mandem mais perguntas, que estou à disposição de vocês, tá bom?